Fala aí pessoal, Leonardo Werneck por aqui. Eu vou te ensinar nessa aula sobre os 3 principais tipos de stop loss que você pode utilizar independente da sua estratégia. É claro que eu vou mostrar o que eu uso, mas eu também vou te ensinar a usar outros 2 tipos. Fica de olho no gráfico, vamos lá. O primeiro tipo de stop, o mais comum, que geralmente o iniciante utiliza quando ele começa no mercado, é o stop por preço, independente do gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico de 2 minutos. Então, ó, gráfico de 2 minutos. No gráfico de 2 minutos, vamos supor que você entrou em uma compra, sei lá, uma compra, entrou agora numa compra. O iniciante geralmente faz o quê? Entrou na compra, ele fala assim, eu quero pagar 150 pontos de stop, então eu vou botar aqui meus 150 pontos. A minha ordem de stop vai estar aqui para ganhar meus 300 pontos se o mercado chegar aqui. É um stop muito simplista, mas eu sei que muita gente usa, né? Então aqui seria o meu gain. Esse é o stop por preço. A gente não tem muito embasamento, vai de acordo realmente com quanto você quer perder para quanto você quer ganhar. Você já deve ter ouvido falar nisso. Principalmente, a gente vê isso em livros. Quanto você aceita perder para quanto você aceita ganhar? Você entende que existe sim um pensamento simplista da coisa, né? Olha só, eu vou vender aqui porque a sua estratégia deu uma venda, a sua forma de operar deu uma venda. Eu aceito perder aqui nessa operação 275 pontos para tentar ganhar 500 pontos se o mercado for lá. Aí esse seria o meu gain de 500 pontos. Aí você pega, entra na ordem, entra na sua venda, calcula menos 275, ou seja, para cima 275 e coloca lá a tua ordem de stop, menos S, o seu stop. Eu não considero muito válido, mas existem sim algumas técnicas que valem a pena você usar. Exemplo, fazer scalper. É difícil que você utilize os outros 2 tipos de stop fazendo scalper, ou seja, você entra na operação com uma compra ou venda, tá? Para ganhar os seus 50 pontos, e aí você aceita perder pelo menos o mesmo, que é menos 50 pontos. Então lá em cima mais, aqui embaixo menos, ou vice-versa se fosse uma venda. Esse tipo de operação, você não tem muito que embasar o seu tipo de stop. Vou botar aqui por isso e por aquilo. É simplesmente valor. Eu ganho isso para perder aquilo. Continuando. O próximo tipo de stop é o stop que eu gosto muito. É o stop que eu uso e eu ensino a todos os meus alunos a utilizarem, que para mim é o melhor stop. Se chama de stop por barreira. É claro que você tem que ter estudado o que é uma barreira. A sua técnica, ela tem que te apresentar o que são barreiras. Vou dar exemplo de ambientes que trabalham com barreira. Fibonacci trabalha com barreira, ponto pivô trabalha com barreira, banda de Bollinger, canal de Keltner, tudo isso trabalha com barreira. Na minha técnica, na minha estratégia que eu chamo de Sakura, eu também trabalho com barreiras, mas eu não uso nenhum tipo de indicador, eu uso mesmo o gráfico. Essa linha amarela aí, para mim é uma barreira, que foi a abertura do mercado no 2 minutos desse dia. Então ela é uma barreira. O que acontece? Olha só, aqui deu um sinal, aqui deu uma confirmação e aqui entrou-se na compra. Teve uma compra. O objetivo dessa operação é lá em cima, ou o real objetivo, para quem não quer correr muito risco, é aqui em cima. Então, bateu ali, você sai. Mas e o stop? O stop ele tem que estar atrás dessa barreira. Então, o meu stop para esse tipo de operação vai ficar atrás desse muro, atrás dessa barreira. Eu posso sim trabalhar aqui mesclando um pouquinho daquela ideia do preço. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui nessa compra, deixa eu mudar aqui a cor para você, nessa compra aqui, vamos supor que eu ganhe seus 175 pontos, é o meu lucro. Para trás dessa barreira, eu posso utilizar também menos 175. Mas vamos supor que para trás da barreira, eu quero botar ainda mais, eu quero botar 200. Geralmente eu não faço isso, porque senão eu começo a perder mais do que eu ganho. Então eu posso sim equalizar a proporção. Eu vou ganhar 175, eu vou perder 175, mas o que eu realmente faço. Isso é matéria do meu próprio e-book, que espero que você tenha lido. O que eu realmente faço é o seguinte, deixa eu apagar tudo isso. Tá vendo essa linha aqui, que é a minha barreira? Eu calculo 60 pontos para baixo dela. Então, menos 60 pontos. Então, eu entro aqui em cima. Vamos supor que eu tenha entrado em 735, tá vendo? 103, 735 foi a minha entrada. Aí eu calculo daqui para baixo qual é o valor. Aqui vamos supor que seja menos 70 pontos, mais os seus 60, que é da reta para baixo. Eu pego 735, menos, até ele chegar na barreira menos 70 pontos, meu exemplo, menos os 60 pontos fixos atrás da barreira. Significa então que no meu próprio exemplo, eu estaria com o meu stop em 605 pontos. Então eu perderia por volta de 130 pontos. Então no meu exemplo eu ganho 175 para perder 130. Então você entendeu? Toda barreira que eu tenho,
O meu stop, no meu caso, vai estar menos 60 pontos dela, mas não significa que eu estou perdendo menos 60. Eu tenho que calcular de onde eu entro até a barreira, qual é esse spread, qual é o caminho em valores, depois da barreira, menos 60 pontos. Isso é o stop por barreira. Se fosse Fibonacci, funciona a mesma coisa. Vamos supor que tivesse uma linha aqui, uma projeção de Fibonacci. Tá lá, as projeções. E aí você entrou dentro de uma projeção. A projeção de baixo, no caso da compra, seria exatamente o seu ambiente de stop, mas atrás da barreira do Fibonacci. Sempre atrás da barreira. Vou dar outro exemplo, no caso de ponto pivô. Ponto pivô é tão parecido com o Fibonacci que nem vai mudar muito não. Você tem lá a sua projeção R1, R2, e S1 e S2, a sua reta real, né, de miolo. E aí vamos supor que você tenha vendido aqui, vendeu porque o mercado não conseguiu romper essa região, a R1 do ponto pivô. O seu stop tem que estar atrás dessa barreira. E aí você pode usar ou a minha regra de 60 pontos ou equalizando. Bem, da R1 para a reta real, eu tenho, sei lá, meus 200 pontos. Então, eu posso botar também 200 pontos. Você pode mesclar com a primeira ideia de preço fixo ou usar o que eu te ensinei. Bandas de Bollinger. Vamos supor que a gente tem uma banda de Bollinger aqui, ó. E a gente vendeu aqui em cima. Vendeu por algum motivo da banda. Então, o seu stop vai estar para fora da banda. Você entende que essa ideia de stop por barreira, grava esse nome, barreira. O seu stop tem que estar sempre atrás dela. Seja a barreira qual for, Fibonacci, a minha técnica, banda de Bollinger, canal de Keltner, ponto pivô, o seu stop tem que estar atrás da barreira, a ordem sempre atrás da barreira. Agora vamos falar de um outro tipo de stop, que é um stop também com essa ideia de barreira, mas você usa ferramentas para tomar stop. Preste atenção. Eu vou botar aqui uma média móvel. Vamos supor que eu tenho essa média móvel passando. E aí me deu compra. Eu não vou usar para trás da barreira. Também poderia, né? Entrou na compra, bota aqui o seu preço aqui atrás, a ordem de stop atrás da média móvel. O mercado caiu, te tirou fora. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte. É stop por ferramenta. Então eu tenho a média. A pessoa entra na compra. Ela só vai sair dessa compra quando a média mudar. Ou seja, quando a média começar a cair. Quando a média móvel começar a inverter, então ela está subindo, agora a média móvel está começando a cair. Então a pessoa vai lá e zera a operação. Às vezes no 0 a 0, às vezes com lucro, às vezes num prejuízo grande. Porque ela não tem o controle daqui, de repente tem um candle enorme, e aí só depois que a média, que é uma coisa lenta, começa a cair. Esse é um pouco do defeito de você utilizar stop de ferramentas, né? Ferramenta nada mais é do que a lista de indicadores que você tem na plataforma. Todas essas aqui são ferramentas que você pode utilizar para tomar stop. Vou dar um outro exemplo, com duas médias, por exemplo. Olha só, tem uma média aqui e eu tenho outra média aqui. Uma média rápida, outra mais longa. Então, cruzou, eu entrei na compra. Nesse tipo de pensamento, usando a ferramenta para sair da operação, é simplesmente o pensamento inverso. A operação vai acontecer até essa média cruzar de novo, o oposto. E aí você vende ou zera a operação. Às vezes ele é em cima, às vezes simplesmente o mercado é muito ágil, cai rápido. E a média, como é algo lento, vai se mover depois, vai se cruzar depois. E aí você ganha menos ou simplesmente sai no stop no negativo, dependendo de onde a média muda. Mas eu estou falando de média, mas eu posso falar de qualquer outra coisa. Qualquer tipo de ferramenta. Outro exemplo, vamos supor que você use o IFR. Então, você entrou na compra ou pelo IFR, ou você entrou na compra por qualquer outro tipo de operação de leitura de gráfico. Tá bom. Entenda a compra porque, sei lá, o Fibonacci mandou, aí você entrou na compra. Mas você vai sair, vai usar como stop, como região de stop, para você cortar a operação no negativo. O IFR. O IFR começou a entrar numa região de venda, começou a entrar na venda, o mercado começou a cair, ou tem uma divergência de IFR para o próprio mercado. Se você já estudou sobre isso, ou simplesmente pula fora na divergência. Existem diversas formas. O que eu quero colocar como rumo na sua cabeça são esses três tipos. O primeiro tipo é o mais simples, onde você calcula o valor. Eu quero assumir o risco de perder R$100 para ganhar 300. Você ignora muita coisa e vai só em cima do valor financeiro. 2. Barreira. Eu posso utilizar N barreiras. Existem várias. Como eu te falei, existe a minha barreira que eu crio, média móvel, MACD, existem. Tudo tem uma barreira para você utilizar. Esse é um pensamento muito objetivo, né? Bem, eu vou utilizar esse ponto como barreira, o meu stop está atrás. O valor que está atrás pode ser essa dica que eu estou te dando, menos 60 pontos, que eu uso tem muitas décadas, ou você usa uma mescla do outro tipo de stop,
que é em relação à proporção de valor. Eu vou ganhar 200, então você pode perder 200. Lembrando que é sempre melhor que você ganhe mais do que você está arriscando, tá bom? E o terceiro tipo é o tipo de stop, onde você vai simplesmente stopar quando existir uma mudança de leitura em um indicador, em uma ferramenta gráfica. Em qualquer coisa que você use, MACD, médias móveis, IFR, pode ser o parabólico. Vamos dar exemplo do parabólico. O parabólico é assim, né? Ele vai criando esses tiquezinhos no gráfico. De repente, quando o gráfico mudou e ele parou de fazer no fundo e agora passou a fazer no topo, você sai da operação ou no lucro, ou se ele estiver caindo, você sai da operação no prejuízo. Você utilizou uma ferramenta para te falar, olha, o mercado mudou totalmente a tendência, é melhor você sair, porque você vai ter mais prejuízo, ou é melhor você sair no 0 a 0, ou sai com esse lucro pequeno, porque tudo mudou. Então você está usando uma ferramenta para te posicionar numa leitura de mercado mudou, eu devo sair dessa operação no prejuízo, no 0 a 0. Existem vários outros tipos de stop, tá? Eu estou te passando uma leitura dos 3 principais do mercado, mas, por exemplo, quer ver um outro stop interessante? Por minuto. Você ignora a quantidade de valor, você ignora a barreira, você ignora qualquer tipo de indicador que você tem que sair da operação. Tudo é ignorado. O que a pessoa lê são os minutos decorridos da abertura da sua operação até onde ela está agora. Vamos dar um exemplo. Eu entrei na operação agora. Entrei, sei lá, numa venda aqui. Entrei na venda. E beleza. Só que aí o mercado começou a se movimentar e já fazem 10 minutos que o mercado não andou. Aí a pessoa tem isso organizado, né? Tem essa média de que em 10 minutos a chance de você tomar stop ela começa a ser enorme. Existe esse stop por minuto. Aliás, é muito utilizado no mercado americano. Então, ele fala assim, bem, 10 minutos eu vou cancelar a operação, porque a partir daqui, o período mediano de eu tomar stop começou a ficar em sinal vermelho. A partir de 10 minutos, a chance de eu tomar stop é muito alta, então eu vou cortar a operação. Esse é o tipo de stop por minuto que é muito utilizado no mercado americano. Eu não curto muito, até porque eu opero gráficos pesados, gráficos longos, tipo 30 minutos, 10 minutos, 40p, 31 REM. E se eu operar com minutos, eu vou tirar sim a possibilidade do mercado demorar e ter o seu lenga-lenga, né, para depois caminhar na minha venda. Isso pode sim acontecer, então eu não uso muito. Mas dependendo do formato que você utiliza, é muito interessante que você reúna as informações na sua conta de qual é o período médio que você toma stop. A partir de 5 minutos você toma stop com muita facilidade. Então, iniciei na operação do gráfico de 10 minutos, já tem 50 minutos que a coisa não anda. Se bater 60 eu vou zerar, que eu começo a entrar num ambiente de stop por minuto. Então você vê que operar na Bolsa de Valores requer muito conhecimento. Você tem aí 3 tipos de stop, ou 4 com esse de minutos, para você utilizar, para você trabalhar e se identificar com cada um deles. Até porque cada um deles vai trazer uma experiência própria, né, na utilização. É muito de acordo com o seu perfil, da sua necessidade operacional. Não é simplesmente falar, esse aqui é o bom, eu vou usar. Você precisa de um período na conta simulada. Por isso que conta simulada é importante. Você vai entender qual é o funcionamento de cada um, vai passar pela experiência de cada um deles. Pô, esse aqui eu gostei, aquele ali eu não gostei, vou usar esse daqui. E aí sim, aos poucos, você vai construindo em você, construindo sua técnica, o seu operacional com o mercado. Esse peso emocional de tomar stop pode ser também relacionado ao tipo de stop que você está usando, que não te faz bem, que não combina com você. Pensa nisso. Espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima.